seja bem-vindo ao nosso programa, Adriano. Obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Obrigado pelo convite. Olha, nós queremos falar sobre essa questão que muitas pessoas, inclusive nós mesmos, acho que todo mundo deve ter, de alguma forma, essa questão da autossabotagem. Como que a gente poderia começar este papo? Explicando para as pessoas o que é autossabotagem, talvez? Hoje há muito estudo sobre o cérebro, né? A gente fala do lado racional do cérebro, do lado emocional, fala do lado das humanas, do lado das exatas. E quando se fala de autossabotagem, nós podemos definir como a mente amiga e a mente inimiga. E é na mente inimiga onde estão os nossos sabotadores, né? Que são inimigos internos que nos fazem agir, mas de uma forma muito dolorida, de uma forma não funcional. Que nós não queremos, é isso? Nós não temos essa ciência de que não queremos. Tá. Quando nós temos algumas ações, nós pensamos que estamos agindo de maneira certa. Só que isso nos causa estresse, nos causa ansiedade. Se você não está confortável com a situação, não está sendo um pensamento, uma ação de uma forma otimizada, está vindo da forma de autossabotagem. Bom, nós queremos que você participe do nosso programa 11 95033 6870. Nós estamos ao vivo nesta sexta-feira, último dia do mês de junho, e nós queremos que você nos ajude a debater, a conversar um pouquinho sobre este assunto. Vai enviando aqui a sua pergunta, está aparecendo aqui no vídeo e eu recebo aqui no nosso WhatsApp. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a mentalidade produtiva. Olha, no controle dos seus sabotadores mentais. Para que você que está em casa entenda um pouquinho o que são estes sabotadores que nós estamos falando agora, acompanhe comigo essa matéria. Olha só. Toda criança tem a necessidade de se sentir independente. Essa independência o faz ser aceito pelos demais e lhe causa segurança. O tempo passa e essa mesma criança, agora um adulto, procura se autoafirmar constantemente, buscando novas conquistas e evitando algumas ações e situações. Tudo para conseguir a mesma independência, aceitação e segurança necessárias na infância. O que na infância ajudava uma criança, hoje sabota um adulto das mais diversas formas. Seja com o hábito de ser um workaholic ou com a extrema necessidade de perfeição, talvez com a mania de ser o coitadinho e incompreendido, ou até com o vício de controlar tudo e todos. O nosso cérebro não entende que o que já nos serviu para a sobrevivência quando criança, hoje não mais nos beneficia na fase adulta. Pelo contrário, nos sabota, causando estresse, dor e ansiedade. Você pode conseguir os mesmos resultados e conquistas do tempo de criança na fase adulta, porém de uma forma muito mais funcional e prazerosa. Chegou a hora de você enfraquecer os seus sabotadores mentais e ser muito mais feliz. Pois Adriano, aí eu pergunto para você, aquela pessoa que se autossabota, ela reduz também a sua produtividade no trabalho, em casa? Exatamente o que acontece, porque pela mente, o que seria produtividade? Geralmente, quando se fala de produtividade, as pessoas têm em mente que é produzir muito, né? Realizar, fazer muita coisa. Isso não é um conceito errado, mas, na verdade, no conceito mais profundo de produtividade, é um comparativo entre o resultado que você obtém com o esforço que você aplica. Então, você pode ter muito resultado e aplicar muito esforço para ter aquele resultado, mas você pode também ter muito resultado e aplicar menos esforço do que o resultado que você obtém. É aí que se dá o conceito de produtividade. E os sabotadores, eles aparecem exatamente requerendo muito esforço da sua parte para que você tenha o resultado que você espera. Então, aí, na ligação da produtividade com os sabotadores dificultam o sentido real do que é a produtividade. Ah, entendi. Olha, nós temos uma imagem aqui, pode colocar para a gente, por favor, Tiago?
que ilustra um pouquinho sobre a questão do cérebro. Como que nós podemos ser mais produtivos usando o nosso cérebro? O primeiro passo para isso é você ter a ciência de que se você está agindo pela sua mente amiga e não pela sua mente inimiga, né? Então, o simples fato de você saber que algumas exigências que você se autocobra vêm, muitas das vezes, do sabotador e não de você. Então, o simples fato de você reconhecer esse pensamento, essa ação, não sou eu quem quero, é o meu sabotador, já faz com que você utilize a sua produtividade de uma forma melhor através do cérebro. Essa imagem que nós colocamos aqui no ar, que divide o cérebro em duas partes, seria mais ou menos essa ilustração. Essa ilustração da mente amiga e da mente ó lá. inimiga. Então, de um lado é a mente amiga, do outro é a mente inimiga, é isso? Exatamente. Aí você tem os mesmos resultados, porém com um caminho muito mais dolorido e um outro de um caminho muito mais funcional. Então, agora, como que a gente faz para gerar esse equilíbrio? Porque eu imagino, eu não sei se isso é de se dar de forma consciente ou inconsciente, mas como que a gente faz para equilibrar isso tudo e não ser um ouvidor desse lado negativo do cérebro? Acontece de forma inconsciente. Como até a gente mostrou no VT, a gente desenvolve isso desde a infância. Até os nossos 15 anos de idade, a gente precisa... o que é muito mais importante para a gente é a sobrevivência. Então, a gente desenvolve a independência, a busca, né, conquistas sempre. E isso vai passando de fases em fases. Na fase adulta, continua muito forte essa busca de independência e de conquistas, buscas de conquistas. Então, só que agora se cobra de uma forma muito mais forte. E é dessa maneira a gente não tem a clareza de que isso hoje já não nos ajuda mais, isso já interfere, isso já nos faz mal, já causa estresse. Então, se você, por exemplo, acorda no meio da madrugada pensando em algo que você tem que realizar, nervoso, estressado, você está se sabotando, você não está no seu pensamento de produtividade funcional. Ah, entendi. Olha, daqui a pouquinho nós vamos continuar esse papo, as pessoas já estão enviando perguntas, eu vou fazer sua pergunta aqui para o Adriano, nosso convidado. Espera um pouquinho que eu vou dar um recado, volto já. Adriano, olha, nós temos aqui muitas questões que estão chegando, mas eu queria fazer uma em especial, porque como a gente sempre fala sobre sabotadores, às vezes dá a impressão de que a pessoa é uma pessoa ruim, mas não é que a pessoa é uma pessoa ruim, a pessoa não é uma sabotadora, né, de outras, na verdade ela se autossabota em determinadas situações. Quais são esses tipos de sabotadores? Na verdade, o que a gente vem falando aqui é sobre a mentalidade sabotadora. Né? Então, existe vários sabotadores, um deles é universal, é o que nós conhecemos como crítico, né? Mas esse sabotador crítico, ele não sobrevive sozinho na nossa mente. Então, ele tem os sabotadores cúmplices, se assim podemos dizer. Então, por exemplo, aquela pessoa que busca o perfeccionismo a todo momento é um sabotador chamado sabotador insistente. Nós temos imagens sobre isso, não é, Tiago? Coloca pra gente as imagens, por favor, enquanto o Adriano vai explicando pra gente. Olha Exatamente. Lá. São esses os tipos, não é? São esses os tipos de sabotadores. Então, tem o sabotador prestativo. O sabotador prestativo é aquele que precisa a todo momento de elogios. Então, o que ele faz? Ele quer agradar a todo momento para poder receber o elogio em troca. Tá. Tem o sabotador, o hiperrealizador, que é aquele que precisa sempre estar realizando e realizando para se autoafirmar. Tem o controlador, né, que é aquele que precisa ter o controle, tem dificuldade em delegar. Tem o sabotador vítima, que é o coitadinho, para ele a vida é muito má com ele. Tem o sabotador hipervigilante, eu costumo até brincar com esse sabotador. O sabotador hipervigilante, tudo para ele é um perigo. Inclusive, se não tem perigo, para ele é um perigo. Então, é o sabotador hipervigilante. Tá. Então, a gente tem vários sabotadores. No caso, por exemplo, o sabotador é uma pessoa extremamente crítica consigo mesmo. Como que a gente pode fazer, por exemplo, para que esta crítica, que todo mundo deve ter um senso crítico, né, aguçado, não se transforme numa autossabotagem?
A autocrítica, né, ela é, sim, muito importante. O problema é quando ela passa a te fazer mal, né? Você perde o controle daquilo. Foi aquilo que eu estava te explicando. Você fica ansioso, você fica estressado com aquilo. Existem técnicas de você aplicar no seu dia a dia e enfraquecer os seus sabotadores. Nós não sobrevivemos sem os sabotadores, até porque eles surgiram lá na infância por questão de sobrevivência. Então a gente precisa deles ainda. O problema é quando eles tomam uma proporção muito grande e a gente perde o controle no dia a dia. Uma das técnicas mais importantes é você ter... É muito parecido com as técnicas da meditação, do mindfulness. É você ter a atenção plena do seu momento. Se você perceber que você está se cobrando demais, que está te doendo, você parar e falar, calma, isso não é um pensamento meu, é um pensamento do meu sabotador. Eu preciso respirar profundo, umas 3 respirações, que é a técnica de meditação, para você ter a consciência plena do momento, porque aí você vai passar a agir pela sua mente amiga e não a mente inimiga. Então eu tenho como identificar que a minha mente está começando a me enganar, e aí eu falo, não, pera lá, isso aqui não está correto. Aí eu paro e respiro um pouco e coloco minha mente no lugar, é isso? É o primeiro passo, essa clareza de você entender que não é você e que é sua mente sabotadora. Tá. Essa técnica que eu expliquei aqui é uma delas, mas existem muitas técnicas que você pode aplicar no seu dia a dia para que comece a ter pensamentos mais produtivos e mais funcionais. Olha, tem uma pessoa que está escrevendo para a gente aqui a respeito de um acidente que ela teve e ela disse que ela começa a ter pensamentos ruins, que ela só acha que vai acontecer um acidente novamente e isso volta a ser pertinente na mente dela o tempo todo. Isso é um tipo de autossabotagem? Isso, na verdade, é um trauma. É um né? trauma. Isso é um trauma. Ela desenvolveu um trauma. Existem técnicas também, mas no caso da autossabotagem, não vem de traumas, vem exatamente daquilo que vinha para a sobrevivência. Tá certo. Olha só, são muitas questões, podem continuar enviando para a gente, 11 95033 6870. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão de relacionamentos amorosos. Tratamos aqui às quintas-feiras com uma psicóloga a respeito desse assunto todas as semanas. E muitas vezes a gente percebe, às vezes, que um relacionamento amoroso pode ter ali um sabotador automático. Isso é verdade? Como é que se desenvolve esse sabotador? É algo muito engraçado quando se fala de sabotadores mentais com relacionamento, porque eu já, inclusive, trabalhei com casais com a questão de autossabotagem, e geralmente, quando um desenvolve um tipo de sabotador, o sabotador cúmplice é muito forte, o outro desenvolve um para poder encaixar, porque é uma questão de sobrevivência. É mesmo? Olha só. Exatamente. Por exemplo, um complementa o outro? Por questão de sobrevivência do relacionamento. Tá. Então, por exemplo, se um é hiperracional, aí o outro a outra pessoa desenvolve geralmente o esquivo para poder fugir da racionalidade do outro. Se um é hiperrealizador, o outro desenvolve o sabotador prestativo, porque aí também casa. Se um é controlador, o outro desenvolve o vítima, por questão de pura sobrevivência do relacionamento amoroso. Que coisa, eu não imaginava isso. Quer dizer, acabam se complementando na autossabotagem um do outro. Isso. E isso não significa que é algo bom, né? Porque o que acontece? É o que a gente vem falando da autossabotagem. Causa dores, não é funcional, mas por sobrevivência se desenvolve. Tá certo. Eu vou dar mais um recadinho, volto já para conversar. Adriano, olha, tem uma telespectadora nossa do Rio Grande do Norte, lá da Serrinha, é a Aline Lorani. Ela tem 19 anos, é estudante. Ela está perguntando se a falta de concentração, que ela tem muita falta de concentração e diz que está atrapalhando a produtividade. É um tipo de autossabotagem? Provavelmente o nível de crítica dela, que a gente falou do sabotador, que é o universal do crítico, ele funciona de 3 maneiras. Ele pode trabalhar tanto com a pessoa se autocriticando, como ela criticando outras pessoas, ou ela criticando situações. Tá. Provavelmente, como ela é uma estudante, o nível de exigência dela, provavelmente ela tem um sabotador insistente do perfeccionismo muito alto,
ela se cobra demais e com isso interfere na concentração, porque gera ansiedade, né? Gera esse estresse, gera essa ansiedade. Então, provavelmente, esse sabotador insistente é o cúmplice do crítico dela, está muito forte, a ponto de ela não ter a mentalidade produtiva e estar agindo na mente inimiga e não na mente amiga. E como é que ela faz para sair dessa situação? Qual que seria a indicação para ela? Olha, como estudante, por exemplo, uma técnica muito interessante para ela seria, se ela está estudando, geralmente tem estudantes que estão estudando para vestibular e tem aquela cobrança de estudar muito tempo, parar um momento, fazer uma certa meditação, e não é coisa que leva muito tempo, poderia ser coisa de 5 minutos, para ela trazer ela para o momento presente, causar relaxamento principalmente na mentalidade, e aí ela volta para os estudos. Entendi. Quer dizer, a pessoa, de qualquer maneira, ela tem que se concentrar no tempo presente. Dizer, olha, traga a mente para o momento atual e aí ela começa a se concentrar melhor e deixar de lado essa questão da mente ruim. O que é chamado de atenção plena. Atenção né? plena. Existe até também um termo em inglês que é mindfulness, que é exatamente isso, de você trazer a sua atenção para o momento presente, estar ali de corpo e mente presente. Boa noite, Fábio. Sou de Goiânia, Goiás. Autocrítica elevada. Ou seja, eu sei que nada está perfeito, não sai nada do papel e principalmente do jeito que eu quero. É uma autossabotagem, Adriano? Com certeza. Esse sabotador do insistente, ele faz exatamente isso. Se busca uma perfeição e, na verdade, o perfeito não existe. Né? Então, de tanta perfeição que se busca, a pessoa trava e ela não tem ações, ela não consegue agir. Então, nesse caso, é o sabotador insistente, que é o da perfeição, que está muito alto, está travando ele de continuar e ter ações funcionais. Adriano Abner, coach de produtividade, obrigado pela sua presença nessa noite e espero que a gente melhore, né, a nossa mente, que é a mente sã é corpo são, não é não? Eu que agradeço, exatamente, ter uma mentalidade produtiva sempre. Muito obrigado pela sua presença nessa noite, Obrigado viu? pelo Obrigado convite. por ter vindo.